Gênesis capítulo 6, a partir do 13. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne vai terminar diante da minha face, porque a terra está cheia de violência e eu desfarei a terra. Constrói para você uma arca de madeira de gófer, farás compartimentos, divisões nesta arca, e betumarás por dentro e por fora. Os próximos versículos são instruções que Deus está dando a Noé de como realizar o que Ele está pedindo para fazer. Toda vez que Deus te dá o que fazer, Ele também vai te dar o como. A grande diferença de planos que saem da tua cabeça e planos que saem da mente de Deus para você é que junto com o que vem o como. Quando você só tem o que, mas não tem o como, é coisa da sua cabeça. Vou repetir porque isso é uma das perguntas que mais me fazem e eu acabei de responder. E se você não entender, depois você vai demorar muito tempo para a ficha cair. Muita gente fala o seguinte: como eu reconheço o que vem de Deus e o que não vem? Quando eu sei que o plano é da minha cabeça e quando o plano foi Deus que botou em mim? Quando eu sei que isso é minha vontade ou a vontade de Deus? É que toda vez que Deus dá uma ordem, ou seja, o que fazer, Ele também envia o como, que é o como fazer, é a estratégia, a instrução de como fazer. E a maioria das vezes que a gente tem ideias, eu vou abrir uma loja, vou arrebentar, mas como você vai fazer? Não sei, né? Deus vai prover. Então você já pode começar a duvidar dessa ideia. Porque Deus junto com o que sempre manda o como. Vou repetir. Deus junto com o que sempre manda o como fazer o que Ele está mandando. Toda revelação divina é seguida por uma instrução. Como você seguir aquilo, como você fazer aquilo. Então com Noé não foi diferente. Ele dá um recado muito importante, uma revelação muito séria para Noé. Ele diz: eu vou destruir a terra. Ponto. Na verdade, o que ia acontecer aqui é uma coisa que acontece muito com quem tem celular ou computador. Eu não sei se já aconteceu contigo, mas às vezes até em momentos muito importantes, o meu celular simplesmente travou. Alguém aqui já teve celular ou computador travado? Bum, travou a tela, você não consegue sair. Meu Deus, que desespero. Está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Há um tempo atrás, meu celular travou, ficou 24 horas travado. Tive que mandar lá para a loja. E aí, fiquei 24 horas sem celular. E no mundo de hoje, 24 horas, você sem dar uma checada nas redes sociais, sem WhatsApp, você começa a tremer. Você começa a dar abstinência. E eu falei assim: Janine, minha esposa, eu já estou há muito tempo, são quase 7 dias, quase uma semana sem meu celular. Ela falou: Tiago, você está 6 horas sem o celular? Parece 7 dias. E aí eu fui buscar o celular, ficou pronto na loja aqui, desse celular aqui. E aí eu falei: qual era o problema? Consertou? Ele falou assim: consertamos, mas não sabemos qual foi o problema. Eu falei: aí é forte. Eu vou ter que pagar por uma coisa, vocês não sabem porque. Não vai ter que pagar não, é de graça. Eu falei: então tá bom. Vocês não sabem o que foi? Não. Então tá bom, obrigado. De graça, resolveu daqui. Quando eu peguei o telefone, eu falei: deixa eu só te falar uma coisa, senhor. Eu falei: claro, a maioria dos problemas que paralisam o telefone, você resolve simplesmente reiniciando. Quando ele me deu essa informação, Deus me deu a palavra de hoje. Porque a maioria das coisas que paralisam, que trazem problemas para a sua vida, a melhor forma de resolver é reiniciar. Calma. Essa semana, para quem não sabe, eu tenho 4 filhos, é uma caravana lá em casa. Se um dia eu começasse uma igreja, eu já ia começar com a igreja lotada. Nem ia ter negócio de começar a igreja pequena, já começa grande. E aí, porque muita criança, o carro é 7 lugares. Então, tem a fileira da frente, tem essa fileira do meio, e aí você tem que jogar o banco daqui do meio para frente para poder entrar na fileira de trás. E aí estou vendo Gianine, minha esposa, e minha sogra
com um banco pela metade aqui, mas não concluí a abertura para as crianças poderem passar. Estou sentado aqui no banco do motorista, como um bom homem, finge que não estou vendo nada, tal. Até a hora que minha mulher falou assim, não vai fazer nada não? Aí eu tiro, dando aquela bufada, tiro o cinto de segurança, saio, dou a volta, não coloco a mão. Estava orgulhoso. Vamos lá. O que está acontecendo? Falei assim, o banco travou. E tem que ter força para destravar isso aqui. Eu falei, você acha que esse carro foi desenhado então para homens fortes? Porque se uma mulher não pode abrir, um homem mais fraco não pode abrir, então a gente tem que processar essa marca, porque não é possível que se não for um homem forte não destrava o banco. Ela falou, então o que pode ser? Eu falei assim, volta o banco e reinicia a abertura. Ela voltou o banco, quando apertou o botão, blup, 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 abriu completamente. Falei, pronto. A maioria das coisas que estão travadas pela metade, você vai ter que reiniciar. Você pode ficar 20 anos tentando empurrar, mas não vai andar. Você pode ficar 20 anos tentando xingar. Ah, banco, eu te odeio. Não vai andar mesmo você odiando. Você pode amaldiçoar, você pode usar a tua boca para palavras negativas, você pode fazer o que quiser. Ficar 20 anos empurrando. Tem coisas que não vão na força, vão no recomeço. Presta atenção. Recomeçar parece ruim, porque parece que você está perdendo tempo, vai ter que voltar lá atrás e começar de novo, mas não é isso, porque nenhum recomeço é do zero. Não existe, eu vou recomeçar do zero. Não existe recomeçar do zero, porque no mínimo você recomeça com experiência, no mínimo você recomeça com mais contatos, com mais gente te conhecendo, no mínimo, por causa dos erros que você cometeu para chegar naquele recomeço, você recomeça sabendo que não pode fazer dessa vez. Ninguém recomeça do zero. Então não tem tempo perdido, tem aprendizado em todo recomeço. Deus decide então apertar o botão de reiniciar da humanidade. Deus olha para a humanidade e fala, o mundo está violento, eu não criei o homem para fazer o que eles estão fazendo, eu me arrependo de ter criado o mundo, eu vou reiniciar a humanidade. Mas para reiniciar, precisava de alguém. Ele passa os olhos sobre a terra, e Gênesis capítulo 6 diz que Deus achou graça em Noé. Ele olha para Noé, e de tantos habitantes na terra, ele ama Noé. Por quê? Noé tinha um coração puro, um coração bom, e Noé era justo e andava com Deus. Então o que fez ele ser escolhido para entrar nesse bote salva-vidas que foi a arca? Porque a arca não foi construída para ser um cruzeiro de férias, foi construída para ser um bote salva-vidas. E tem gente que confunde o bote salva-vidas com um cruzeiro de férias, e é por isso que nunca entra. Não sabe reconhecer o tempo de descansar e o tempo de pedir socorro. Não sabe a diferença. E Deus dá uma ordem, Noé, pega a sua família, constrói essa arca você vai construir assim, assim e assado, deu toda a instrução, e você entra quando eu te der a ordem. Então Deus constrói um refúgio para que ao reiniciar a humanidade, eles fossem a matéria-prima de reprodução da próxima chance para o mundo. Porque você tem que entender o seguinte, que quando não tem nada na sua vida, Deus cria, porque Deus é poderoso para criar do nada. Mas quando tem um pouco, como o caso de Noé, era só a família dele, Deus multiplica. Então vamos lá. Nada ele cria, pouco ele Aquela viúva que foi visitada por Eliseu, que perdeu seu marido, que era da escola dos profetas, fala, olha, o credor veio aqui para levar meus 2 filhos. Ele falou, o que você tem em casa? Ela, sua serva não tem nada, vírgula, a não ser uma botija de azeite.
Tem gente que tem alguma coisa, mas porque acha que é pouco, diz que não tem nada. Nunca diga que não tem nada se você tem pouco. Não é porque você desconsidera esse pouco, que isso é nada, porque na mão de Deus pouco multiplica. O problema é que tem gente que até no pouco não consegue passar o pouco para a mão de Deus, fica tentando reter e por isso que o pouco desaparece ao invés de multiplicar. Porque existem coisas que nunca vão multiplicar na tua mão. Só multiplica na mão da pessoa certa. Por exemplo, tem certos recursos financeiros, quem entende um pouco de negócio, se você botar na sua mão, no seu bolso, nunca vai multiplicar, só vai ficar a mesma quantidade ali. Se você botar na mão do consultor certo, ele multiplica esse dinheiro, seja na bolsa de valores ou no que for. Então, pouco na mão da pessoa certa pode virar muito. Deus coloca um pouquinho da humanidade dentro desse bote salva-vidas que era a arca, Noé e sua família. E enquanto ele está construindo esse projeto, todo mundo está zombando dele. Todo mundo está rindo dele. Não tem ninguém acreditando no projeto dele. A maioria das pessoas que vão bater na porta da tua arca para pedir socorro, anos atrás estavam zombando de você. Estavam justamente não acreditando no seu projeto. E aí Deus olha a família de Noé, bota dentro de um lugar seguro, no meio de tempestades e dilúvios, Deus sempre tem um lugar seguro. No meio dos piores momentos da humanidade, você e sua casa sempre terão uma arca para se abrigar. Nunca esqueça que se seu coração está preparado, você vai escutar a instrução divina para poder ir para o lugar seguro no meio das piores tempestades. Nós enfrentamos um dos maiores problemas da humanidade nos últimos anos, que foi o Covid, e você está aqui. Deus te colocou na arca da proteção, no meio de uma destruição, você ficou de pé. Como você pode dizer que Deus não tem um propósito com você? Deus decide reiniciar a humanidade, porque parecia que se a humanidade fosse um computador, se a humanidade fosse um celular, estava travando muito. Não estava do jeito, não estava produzindo do jeito que era para produzir, não estava fazendo o trabalho que foi criado para fazer. O problema do celular travar é porque ele deixa de fazer o que ele foi criado para fazer. Quando o celular está travado, você não consegue ligar, você não consegue ver o WhatsApp, você não consegue ver as redes sociais, então ele perde a utilidade, e tudo que perde a utilidade você deixa de lado. Então existem coisas que se você não recomeçar, você vai acabar inutilizando. Existem dons e talentos que estão na sua vida que se você não recomeçar do zero, você vai acabar inutilizando. E você vai ser cobrado pelos dons que recebeu. Se usou ou não, você vai dar conta no final. Então tem gente que fala assim, não, mas eu não canto já há mais de 20 anos porque eu tentei e não me deram oportunidade. Então reinicia. Reinicia no novo lugar, reinicia uma nova oportunidade. Porque você vai ser cobrado pelos dons que recebeu e não usou. Porque pessoas dependem desse dom para continuar avançando, para descobrir o seu destino, para descobrir o seu propósito. É porque eu uso o meu dom que você está aqui sentado nessa noite. Você pode estar correndo atrás de dinheiro, mas ninguém está aqui por causa da minha conta bancária, você nem sabe quanto eu tenho. Você pode estar correndo atrás de diploma de universidade, muito bom, continue, mas ninguém está aqui por causa do meu diploma de universidade, você não sabe nem no que eu sou formado. No final das contas, o que traz pessoas para te escutarem não é o que você tem na conta, não é o diploma que você tem na parede, é o dom que você está usando. É por isso que você nunca pode se sentir inferior, porque os dons foram dados a todos. Preto, branco, rico, pobre, gordinho, magrinho, japonês, chinês, não importa. Dom é para todo mundo e é irrevogável. Por isso, comece hoje a usar o pouco que Deus depositou na tua vida. Comece a usar hoje, nem que você tenha que recomeçar alguma coisa, reiniciar, porque existem pessoas aqui que vão ter que recomeçar a vida. Existem outros que só vão ter que recomeçar uma área da vida. Existem pessoas aqui que vão ter que começar de novo tudo. Existem outros que vão recomeçar somente a área financeira, somente a área sentimental. Você não aguenta mais apanhar na área dos sentimentos. Você ama e não é correspondido. Você confia, mas a pessoa vira as costas.
Tem gente que está cansado de apanhar na área sentimental, você precisa reiniciar essa área. Tem gente que está aqui, mas está cansado de apanhar na vida financeira. Você vê todo mundo crescendo, todo mundo pagando as contas, todo mundo trocando de carro e você não consegue fazer o básico. Você nem quer ser rico, você só quer ter o básico. Você quer pagar as contas em dia, você quer ter paz financeira. Ou seja, você precisa reiniciar a área financeira, recomeçar a área financeira. Existem pessoas que vão ter que começar tudo de novo, outras só precisam ajustar pequenos detalhes para terem grandes vitórias. Tem pessoas que estão aqui no nosso meio que quando acertarem pequenos detalhes terão grandes vitórias. Porque esse é o Deus que nós servimos. Ele trabalha no detalhe, ele trabalha mais no sussurro do que no grito. E tem gente que está doido para escutar um grito de Deus enquanto ele está sussurrando no ouvido. Quando a família de Noé entra na arca e Deus dá ordem, pode fechar, que agora vai começar a chover. As pessoas que zombaram, quem não quis participar da obra, quem não acreditou, ficou do lado de fora implorando socorro. Deus deixou Noé abrir a porta da arca? Sim ou não? Existem pessoas que por mais que você esteja sentindo pena, e como diz minha mãe, quem tem pena sai despenado. Por mais que você esteja sentindo pena, elas não podem estar num barco com você, porque peso morto faz barco afundar. Tiago, mas é que eu queria, você queria e Deus não, Deus deu a chance. Existem pessoas que se entrarem no barco com você, são como Jonas, que por causa de a tempestade vem sobre todos. Por causa de a tempestade pode vir sobre todos. Por causa de todo mundo pode morrer afogado. Então, no caso de Jonas, que era um homem de Deus, profeta, Deus fala assim, Deus dá uma palavra, eles percebem o mundo espiritual e falam, olha, tem alguém aqui que precisa sair desse barco. Vamos jogar sorte, jogar a sorte. Caiu sobre Jonas, e quando eles jogaram Jonas no mar, jogaram o profeta no mar. Foi aí que resolveu. O mar aquietou. Porque existem pessoas que parecem ser muito importantes para aquele barco, mas não deveriam estar ali. Na arca do recomeço da sua vida, nem todo mundo poderá estar junto. Existem pessoas que até... Aqui fica mais complicado. Existem pessoas que até trabalharam com você. Porque você acha que Noé construiu sozinho aquele barco? Não, teve gente que por um dinheiro aceitou, foi lá, construiu junto, mas não entrou ainda assim. Existem pessoas que não fizeram nada e não vão entrar, e existem pessoas que até não atrapalharam, mas não vão entrar também. Por quê? Porque na arca do recomeço, não é qualquer um que pode entrar. Na arca do recomeço, quando Deus resolver apertar o botão reiniciar na sua vida, 3 coisas vão mudar imediatamente. 3 coisas vão se resolver imediatamente. Primeiro, as pessoas que estão no barco da vida com você. É a primeira coisa que resolve. Só que é uma decisão sua. Deus te dá sinais, Deus te mostra coisas, mas a decisão é sua. Lembrando, hoje eu estava fazendo o Café com Destino, um projeto que a gente tem pela manhã, e aí uma pessoa escreveu assim, eu estava falando sobre isso, graças a Deus, isso é uma confirmação, vou deixar aquele homem. Foi, opa! Pessoal, o que eu estou falando não é para você quebrar uma aliança que já fez. Quando eu falo que Deus não vai deixar algumas pessoas entrarem na arca do recomeço, eu não estou me referindo à sua família, porque a família de Noé estava dentro da arca. Se eles estavam com problema, ninguém sabe. Se o filho estava rebelde, a gente não sabe. Se a mulher estava xingando Noé, ninguém sabe. Eu sei que com problema ou sem problema, eles estavam juntos dentro da arca. Então não confunde as coisas não. A sua família vai com você. Quem tem que sair são pessoas que se dizem amigos,
que querem ser sócios, querem ser parceiros de trabalho, querem isso, querem aquilo, mas na verdade é só para tirar, nunca dão nada. É só para falar mal, é só para levar informações tuas para os outros. Tem coisas que Deus está escutando e você não sabe. Você só está escutando o que a pessoa fala na sua frente. Deus escuta o que ela fala na sua frente e fala nas costas. É por isso que tem pessoas saindo da tua vida e você nem sabe por quê. Deus escutou o que ela falou pelas costas e resolveu te poupar. E você começa a chorar por uma pessoa que Deus tirou. Deixa eu te falar uma coisa. Deus já te viu no futuro. Ele sabe exatamente como você vai terminar. Quando Ele permite algo agora, por mais que você não entenda, é para que você termine do jeito que Ele escreveu. É para que você chegue lá no final da forma que Ele planejou. Então não chora quando Deus tira algo que você quer. Não reclama quando Deus toca em algo que você queria muito, porque Ele já viu o teu futuro. Ele sabe exatamente o que vai te blindar, te proteger e acelerar o teu destino. Ele sabe, você não. Deus sabe, você não. Então, primeira coisa, quando você for recomeçar, quando Deus apertar o botão de reiniciar na tua vida ou numa área da tua vida, você precisa estar atento às pessoas certas. Uma pessoa errada dentro da arca atrai tempestade sobre todo mundo. Para quem está notando, a segunda coisa, você precisa estar no ambiente certo. A salvação, o recomeço, só estava na arca. Quem subisse numa árvore muito alta ia morrer. Quem subisse numa montanha, quer saber, eu vou subir na montanha mais alta, eu vou subir no Everest, também ia morrer. A salvação não estava no alto de um monte, a salvação não estava numa árvore, a salvação não estava num barquinho, estava na arca. Não dê jeito, quando Deus já mostrou onde você tem que estar. Deus já mostrou onde você tem que estar e você está tentando dar um jeitinho. Deus já mostrou para onde você tem que ir, Deus já mostrou a faculdade que você tem que fazer, já mostrou a casa que você tem que comprar, Ele já mostrou onde você tem que congregar, Ele já mostrou tudo, mas você quer sempre dar uma boa desculpa para Deus, e Deus odeia desculpas. Terceira coisa, pessoas, os ambientes certos e as instruções corretas. Todo mundo gosta de vir na igreja e sentir aquela emoção, sentir o arrepio. Ai, o louvor foi forte. Nossa, que palavra forte. Mas emoção não muda a vida de ninguém. Instrução muda o futuro. Emoção é muito bom para o momento. Quem não gosta de ficar arrepiado? Quem não gosta de sentir, nossa, que forte. É muito bom. Só que não muda. Alivia o momento, mas não muda o futuro. Instrução, você não arrepia, mas escreve seu destino. Então vamos fazer o seguinte, menos arrepio e mais instrução. Porque Noé não construiu a arca por causa de um arrepio, ele construiu a arca por causa de uma instrução. O mundo foi resetado porque Noé obedeceu uma instrução. Então se você está com as pessoas certas, no ambiente certo, com a instrução certa, o que vai ser impossível nesse teu recomeço? Você fala, Tiago, mas eu não consigo aceitar a ideia de ter que recomeçar alguma coisa, mas todo mundo na Bíblia recomeçou. Jacó teve que recomeçar quando apenas com um bordão teve que sair da casa do seu pai Isaac, que era multimilionário. A Bíblia diz que ele era riquíssimo e ele teve que sair sem herança, sem nada. Você já parou para perceber que Isaac, quando sai sem herança? Filho de um pai multimilionário, imagina quantas cargas emocionais negativas ele devia estar lidando naquele momento. Caramba, vou ter que sair tudo e deixar para o meu irmão Esaú, que está me perseguindo, é muita injustiça. Se seu pai não te ligar no Natal, você já dá um ataque de nervo, imagina você ter que fugir da sua própria casa, porque o irmão está te perseguindo e toda herança ainda vai ficar para ele. É muita injustiça. Jacó pega o bordão, deleta essas emoções negativas, atravessa o Jordão com um bordão. Quando ele volta, ele está com 2 caravanas de pessoas, família e riquezas. Porque tem coisas que Deus vai te tirar do lugar que você está para conquistar lá fora e depois voltar. Eu sei que é bom ficar no confortinho, no lugar que você sabe fazer as coisas, no lugar que todo mundo dá tapinha nas costas, mas existem coisas que Deus vai ter que te tirar do lugar, mandar você conquistar lá fora, para você voltar honrado, para você voltar debaixo de honra.
Ninguém vai falar, você tem isso porque fulano te ajudou. Todo mundo sabe que você foi lá, você e Deus. Foi você e Deus. Você e Deus. Você atravessou o Jordão com um bordão e voltou com 2 caravanas de riqueza. Ruth teve que recomeçar quando perdeu seu marido e ficou viúva. Tinham 2 situações muito difíceis em Israel, quando você ficava órfão e quando você ficava viúva. Porque não tinha ajuda do governo, não tinha ninguém para ajudar, você simplesmente ficava sem sustento. Ruth estava nessa situação e teve que recomeçar, primeiro, indo para uma nova terra. É muito difícil recomeçar em outro lugar. Eu já morei fora do país, é complicado, todo mundo sabe que você é estrangeiro. Você entra num lugar, todo mundo já te olha, já sabe que você é estrangeiro. Você não fala a língua direito. Você tem que acostumar com a lei, com a cultura, com o idioma, é muito difícil. Ela recomeça em outro lugar, com um outro Deus, porque ela era de Moabe e agora estava em Israel. E tem que formar uma nova família, porque o marido dela tinha morrido. E ainda assim, Ruth, no seu recomeço, se tornou a bisavó do rei Davi. Ruth casou com Boaz, deram a luz a Obed, que deram luz a Jessé, que foi o pai do rei Davi. Existem recomeços que não se trata só da sua vida, se trata da linhagem que Deus quer estabelecer na terra. Muitos homens e mulheres tiveram que recomeçar. Você imagina Moisés, que foi colocado no cestinho aos 3 meses de idade, aí recomeça aos 3 meses de idade agora numa casa egípcia, na casa de Faraó. Aos 40 anos de idade, ele mata uma pessoa, mata um egípcio, tem que fugir para Midian e recomeça a vida inteira em outra terra, com outra cultura, com outros amigos, e começa tudo de novo 40 anos depois. A Bíblia é cheia de recomeços e você ainda está lutando em recomeçar. Existem muitas coisas na minha vida que eu tive que simplesmente apertar o botão reset, reiniciar. Porque já não estava dando certo do jeito que eu estava fazendo. Porque não estava dando fruto do jeito que eu estava fazendo. Porque eu não estava avançando do jeito que eu estava fazendo. E se eu continuasse só forçando o banco, eu podia até quebrar o banco, só não ia estar no lugar certo. E às vezes você só tem que voltar tudo e começar de novo. Mas dessa vez, da maneira certa. Porque a maior oportunidade do recomeço é começar de novo, mas dessa vez sabendo como fazer. A grande oportunidade de reiniciar é que Deus deixou você ir lá na frente, ver o que deu errado e o que deu certo, voltar e agora acertar. Só que esse acertar vai ser muito mais rápido. Aquilo que demorou 3, 4 anos para você perceber, Deus agora vai fazer em 3, 4 meses, porque o recomeço acelera destino, o recomeço acelera teu propósito na terra. Não tenha medo de reiniciar o que Deus está pedindo para você reiniciar. Existem pessoas nessa noite que precisam reiniciar o seu ministério. Paulo teve que botar a mão na cabeça de Timóteo e falar: reaviva, reinicia, recomeça o dom que está em você e foi dado pela imposição de mãos. De repente Deus tem que trazer pessoas de outros lugares para vir aqui, para reiniciar o dom que Ele já te deu, para reiniciar o ministério que Ele já colocou dentro de você, para fazer você reiniciar sentimentos que você nutria por Deus e agora estão meio congelados, para fazer você recomeçar projetos. O projeto que Deus coloca na vida de alguém não morre, está adormecido porque você deixou, mas não morreu. Deus vai ressuscitar projetos e sonhos nessa noite. Na arca do recomeço, o ambiente é favorável, não é qualquer pessoa que pode entrar, e só dá certo se você seguir todas as instruções. Vou repetir. Na arca do recomeço, o ambiente é favorável, só entra as pessoas certas, e só dá certo se você seguir todas as instruções. Se você estiver disposto, disponível a seguir todas as instruções que Deus está te dando através da palavra, você vai ter um recomeço. E o bom do recomeço é que você tem mais chances de terminar bem. Quem garante que você vai terminar bem? Você não consegue prever o futuro. Mas se Deus deu uma oportunidade para você recomeçar, é porque Ele já viu o futuro, viu que você estava pegando uma estrada diferente e falou: não, volta.
Volta, porque eu não vou deixar você, com a sua ignorância, estragar o seu próprio futuro. Eu sou um Deus misericordioso. Você acha que se eu tenho 4 filhos, se eu ver um dos meus filhos errando, eu vou deixar errar? Cada um tem sua vida, né? Que erre. Não, vou falar, José, volta. Júlia, volta. Joaquim, volta. Jasmine, volta. Eu vou fazer meus filhos voltarem e recomeçarem, porque eu não quero que eles terminem mal. Se um pai carnal faz isso pelos seus filhos, imagina Deus, o nosso pai espiritual. O que ele vai fazer por você nessa noite? Se ele tiver que deixar 99 ovelhas numa parede e ir buscar você que está lá embaixo, ele vai. Pega isso aqui. O que você acha que eu faria? Eu estou num shopping com meus 4 filhos. 4 filhos é muito ou pouco? Opa! Deixa chegar o boleto para você ver como é muito. É muito. Chega boleto de escola, chega a tremer, Jesus. Por isso que o pastor Leandro foi que eu ligo para ele direto. Falei, ei, pastor Leandro, o senhor trabalha com pix profético? É muito. Aí eu estou andando no shopping com 4 filhos, um some. Meu Deus! Ah, mas 4 é muito. 3 está bom, vamos. Existe isso? Existe ou não? O que você vai fazer? Fica aqui vocês 3, segura aqueles 3 e vai correndo atrás de quem se perdeu, porque um pai não admite perder nenhum filho. O pai não admite perder nenhum. Ninguém será perdido, nenhum dos da tua casa vai se perder. Deus não vai deixar. Seus filhos podem estar mornos, podem estar distantes, mas não estão perdidos. Deus está indo lá agora. Não estão perdidos, porque o Pai não deixa se perder. Ele deixa essa igreja toda esperando aqui e vai atrás de quem está perdido, porque um pai não consegue lidar com a perda de um. Na arca do recomeço, você vai ter que reavivar seu ministério, reavivar o seu dom. Na arca do recomeço você vai ter que perdoar muita gente. Você imagina se Noé estivesse revoltadinho por quem não acreditou no projeto, revoltado, tentando questionar Deus, por que Deus você vai fazer essa maldade, matar tanta gente? Nós somos questionadores, nós somos murmuradores, nós nos metemos na vida dos outros, nós falamos da vida dos outros, mas você nunca vai ver uma pessoa na Bíblia que se deu bem fazendo essas coisas que a gente faz. Noé não questionou, não murmurou, não reclamou, não fez nada. Ele só entrou na arca. Hoje o que Deus quer é que você faça isso aqui, ó. Só entra na arca e o resto Ele vai fazer. Quem vai mandar a chuva para ela flutuar é Deus. Quem vai mandar pássaro fazer reconhecimento se já está na hora de atracar é Deus. Quem cuida daquilo que você não tem o controle é Deus. Não se preocupa com aquilo que você não pode controlar. Já está na mão de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma coisa na arca de Noé muito interessante. Deus dá toda a instrução de onde botar as janelas, de onde botar a porta, de onde botar tudo. Tudo estava calculado. Cada centímetro Deus soprou para Noé como fazer. Mas sabe uma coisa que tem em todo barco, que é obrigatório ter em todo barco e não tinha na arca de Noé? Timão, leme. Porque na arca do recomeço você não tem controle nenhum. Na arca do recomeço só um fica no leme, só um fica no timão, só um pega o volante. Na arca do recomeço você não precisa se preocupar com o volante, porque quem está no controle vai guiar no sopro, vai guiar numa palavra, vai guiar na força que ele tem. Talvez você tenha que deixar muita coisa para trás hoje para poder recomeçar, porque recomeçar exige abandono de algumas coisas. Você vai ter que abandonar sentimentos, você vai ter que abandonar velhas amizades, porque a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Talvez você vai ter que abandonar formas de pensar. Esses dias que eu digo muito tempo, uns 2 anos atrás, esses dias. 2 anos atrás, estava conversando com um amigo, e ele falou, Tiago, eu queria muito assim, sabe, prosperar, crescer na vida. Estou vendo todo mundo crescendo. Eu falei, olha cara,
essas coisas não é de um dia para o outro. Vamos conversando, né? Ele mora perto de mim, a gente sempre se encontra. Passou uma semana, a gente estava numa padaria, eu e ele de manhã, no bairro que eu moro, e parou um carro, um cara com um carro assim, que eu nem sei dizer qual é, de tão futurístico o negócio. Ele falou assim, ó, deve ser bandido. Eu falei, por quê? Com um carro desse aí, rapaz, quem pode pagar um carro desse aí? Falei, ó, lembra que você semana passada me pediu umas dicas para prosperar? Vou te dar a primeira. Nunca amaldiçoe aquilo que você quer se tornar. O cara quer ser rico e está amaldiçoando o rico. Tem alguma coisa errada. É uma incoerência tão grande no mundo espiritual. Tem gente que quer ser profeta e fala mal de profeta. Sabe quando você vai ser? Nunca, porque você nunca vai se tornar o que não abençoou primeiro. Então está chegando um tempo da gente recomeçar até naquilo que a gente fala. Se você falava palavras torpes, não fala mais. Se você mentia, não mente mais. Se você contava historinha para os outros, não conta mais. Se você enganava, deixa de enganar. Se você roubava, abandone o roubo. Se você traía, pare de trair. Se você pecava, pare de pecar. Porque na arca do recomeço, o coração puro é o passaporte para você entrar na lista de passageiros. Você só entra na lista de passageiros se tiver o coração que Noé tinha e andar com Deus. E quando você anda com Deus, Ele não precisa te pedir nada, você sente tudo que tem que fazer. Você já viu alguém pedindo para alguém da igreja, pedir para alguém parar de fumar? O cara começa a vir na igreja e fala, rapaz, para de fumar, não é bom para a saúde não. Você acha que ele não sabe? Está 30 anos fumando. Você acha que ele não sabe? Claro que ele sabe. O que você tem que fazer, ao invés de mandar os outros parar de fazer as coisas, é mandar ele ter uma experiência com o Espírito Santo. Porque eu duvido alguém ter uma experiência com o Espírito Santo e não deixar o que tem que deixar. Aí você vai deixar de ser o crente chato para ser o crente que dá exemplo. Você vai ser o crente que dá direção, que dá instrução. Você vai ficar mais parecido com Deus, que ao invés de condenar, orienta. Eu nunca vi Deus botando o dedo na cara do que errou, mas eu já vi Ele orientando quem estava errando. Chegou a hora de Deus apertar o botão de restart, recomeço na sua vida. Existem áreas que hoje vão recomeçar. Você nunca mais vai sofrer nas emoções. Ei, você nunca mais vai sofrer nos sentimentos, se sentir abandonada, traída, deixada de lado. Você nunca mais vai sofrer no financeiro. Deus vai te enviar uma libertação financeira. Sabe por quê? Porque você está travado na metade. E não é milagre não. É só reiniciar. E dessa vez, confiar em quem já viu o teu futuro. Só isso. O que é confiança? O que é fé? É o que eu falei para a Janine quando o banco travou. Peraí, esse é um carro bom. Isso não pode ter sido feito só para homem forte mexer. Tem alguma alavanca que a gente não está achando. Tem alguma coisa que qualquer pessoa possa fazer. Reinicia o processo que vai dar certo. Eu tinha confiança, porque eu sabia que um carro daquele não podia travar só porque eu não tinha força. Que isso? É questão de inteligência. Senão eles vão vender o carro dizendo, qual é o tamanho da sua força, mais ou menos? Quantos quilos o senhor tem? Só para eu medir aqui se o senhor vai conseguir abrir o banco. Quando reiniciou o processo, abriu, e eu estava certo que ia acontecer, porque o banco foi criado para abrir. Ninguém aqui vai dormir hoje, meu Deus, será que o sol vai nascer amanhã? Que medo, gente, já pensou se do nada o sol não nasce amanhã? Que angústia eu estou sentindo, Jesus, será que o sol... Ninguém vai dormir preocupado se o sol vai nascer amanhã, porque o sol foi criado para nascer pela manhã. Você não se preocupa com algo que foi criado para fazer o que faz. A única coisa que está roubando a sua preocupação é a sua própria vida. Você não está acreditando que você foi criado para fazer algo muito grande.
Por isso está te preocupando. Você não acredita que no meio de milhões de pessoas Deus escolheu você. Assim como no meio de milhões de pessoas Deus escolheu Noé e a sua família. Deus está te escolhendo hoje, nessa noite. Deus vai recomeçar muitas coisas na sua vida. E nós estamos num ambiente onde nós podemos fazer votos com Deus. Quando Deus tira Jacó da casa do pai dele, fugindo do seu irmão Esaú que estava perseguindo, ele atravessa o Jordão com um bordão, e o que ele não sabia, que o lugar que ele ia dormir, era o quê? A casa de Deus. A Bíblia diz que ele dormindo, ele teve uma visão com o anjo subindo e descendo uma escada, ele acorda e fala, aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, e botou o nome daquele lugar de Betel. Deus tira ele de um lugar, leva ele para ter uma experiência em outro lugar, e ali as coisas começam a tomar um formato, começa a dar uma direção que ele não imaginava. Existem lugares que Deus cria um ambiente para você fazer um voto. Escuta. Jacó fala assim, já que Deus está aqui, se eu continuar caminhando e não faltar roupa, está na Bíblia. Se eu continuar caminhando e não faltar comida, se eu for e voltar em segurança, então Deus será meu Deus. E ele faz um voto com Deus, num ambiente propício para isso. Não são todos os ambientes que você pode fazer um voto com Deus. Presta atenção, instrução importante. O homem não pode fazer um pacto com Deus, porque pactos são inquebráveis e o homem é especialista em quebrar pacto. O homem só pode fazer voto com Deus. Deus faz pacto com os homens. Quando você lê a Bíblia, quando você escutar a palavra pacto, você vai ver Deus fazendo com os homens. O homem não consegue fazer com Deus. O mais próximo que a gente se aproxima é fazer um voto. E a gente só pode fazer votos em ambientes propícios para isso, como hoje. Agora, toda pessoa que fez um voto com Deus e cumpriu, Deus fez um pacto com ele. E a grande diferença é que quando Deus faz um pacto contigo, ele nunca mais quebra. Um dos pactos mais fortes que sempre me faz chorar quando eu leio é quando Salomão erra com Deus. Quando Salomão começa a errar muito com Deus, a Bíblia diz que Deus se enfurece. E a Bíblia diz, levantou-se o Senhor do trono para tocar em Salomão. Deus levantou com a sua fúria para acabar com Salomão. E quando Deus se levanta do trono para tocar em Salomão, a Bíblia diz, lembrou-se o Senhor do pacto que fez ao seu pai Davi. E não pôde tocá-lo. Deus tem que segurar, voltar, porque ele prometeu a Davi que não iria tomar o trono da sua descendência. Se Deus fizer um pacto com você hoje, a sua história muda para sempre. Aí, além de você reiniciar, além de você recomeçar, o seu futuro, o seu destino vai estar traçado por um destino de vitória. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda, na tua casa. Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito para te livrar de qualquer e todo mal. Nenhuma pedra no teu caminho vai te fazer tropeçar.